nomes trocados, fazer processo de admissão errada, cirurgias em membros alternados. Então, para evitar todas essas determinadas situações, foram instituídos os protocolos de segurança do paciente. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, já pensou? Você, profissional de saúde, se deparar com uma situação que você nunca imaginou passar por essa. Por exemplo, você está trabalhando dentro do bloco cirúrgico, onde um paciente ele subiu com todos os exames pré-operatórios, pronto para realizar uma incisão cirúrgica diante de uma amputação de um membro inferior direito. E aí, diante de todos os processos, você elencou tudo certinho, fez todos os protocolos, mas por alguma falha, em algum certo momento, né, acabou que foi feita a amputação do membro inferior esquerdo. E aí, o que foi que aconteceu, né? O que a gente poderia, nesse caso, evitar esses determinados tipos de situações? E olha que não são poucas, tá? Desde processos de medicação errada, nomes trocados, fazer processo de admissão errada, cirurgias em membros alternados. Então, para evitar todas essas determinadas situações, foram instituídos os protocolos de segurança do paciente. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, se você tem interesse a estudar mais um pouco desse assunto, dá uma olhada nas nossas redes sociais, nas nossas páginas, se inscreve aqui no nosso canal e o mais importante, compartilha com seus amigos. Então, um dos protocolos que foi instituído foi a identificação do paciente. Um exemplo muito prático é aquelas pulseirinhas de identificação que eu tenho certeza que você já viu em algum local quando você adentra dentro de algum serviço hospitalar. Então, aquelas pulseirinhas, elas trazem um processo de identificação diante de sequências, como, por exemplo, o nome completo do seu paciente, o nome da mãe daquele paciente e a data de nascimento. Existe ainda algumas identificações que traz também o número do prontuário e o CPF daquele paciente. Isso facilita o processo de identificação, até mesmo porque a gente sabe que existem pacientes com o mesmo nome, mas aí muda muitas vezes o nome da mãe, a data de nascimento e, lógico, o número do CPF de acordo também com o número do prontuário. Então, se o seu local de trabalho ainda não tem esse processo de identificação do paciente diante do processo de pulseirinha, que tal você instituir o processo de identificação de paciente à beira-leito? Colocar o nome completo do paciente, o nome da mãe daquele paciente e a data de nascimento. Isso irá facilitar o processo até mesmo do seu trabalho e a rotina que você exerce dentro dele. O próximo protocolo que a gente vai falar um pouquinho é o protocolo de comunicação efetiva. Nossa, existem protocolos para eu manter uma comunicação efetiva diante dos meus profissionais, diante dos meus colegas de trabalho? Sim, a comunicação efetiva é como se eu tivesse uma passagem de plantão, um checklist adequado para que aquela comunicação ela seja determinada de truques. E aí, o que é que eu tenho como exemplo uma comunicação efetiva? São os meus POPs, os meus protocolos de padrões, né? Operacionalizados, onde eu vou ter a minha técnica baseada em conhecimento científico e a minha colega de trabalho também vai ter o seu atendimento baseado diante dos protocolos. E aí não tem como, né, eu ter divergências de comunicação, sabendo que o meu profissional 1 vai estar também exercendo a mesma técnica que o meu profissional 2. Então, aquela comunicação que eu tenho, ela não é para ser elencada baseada em WhatsApp ou redes sociais. É uma comunicação onde eu tenho protocolos instituídos e até mesmo um checklist para passar, como no caso, uma passagem de plantão de determinado paciente para o próximo profissional que vai assumir ele, tá? Outro protocolo que eu também tenho instituído é o protocolo da dispensação de medicamento. Ou seja, o protocolo de dispensação de medicamento, ele ressalva aí institucionalizações, como, por exemplo, existem farmácias de grande porte, hospitais de grandes portes, que eles liberam a medicação já com o nome do paciente de acordo com cada etiqueta, de acordo com cada horário, ou só dispensa o medicamento de acordo com o horário fracionado. Então, dependendo de cada rede que aquele
profissional irá trabalhar, existem esses protocolos que eles podem ser modificáveis, diante que exista, que isso é o mais importante. Outro protocolo muito conhecido, que eu tenho certeza que você, profissional de saúde, já teve contato, é o protocolo de higienização das mãos. Se você ainda não conhece, então não sabe a diferença de vários protocolos que eu tenho institucionalizados para cada higienização das mãos, para cada diferencial, eu aconselho você dar uma estudada e dar uma olhada nessa temática, tá bom? Porque o mais importante, lógico, que hoje a gente consegue observar que os protocolos de higienização das mãos, eles são baseados principalmente hoje em um teor de conhecimento muito amplo por causa da questão do Covid. Então, foi um dos métodos aí de promoção e prevenção, onde a gente conseguiu realmente fazer com que quebrasse a linha de transmissão diante com a higienização das mãos. Então, se você ainda não conhece esse protocolo, aconselho você dar uma olhada. Então, se você ainda tem dúvidas diante da institucionalização, diante desses protocolos que eu acabei de elencar, aconselho você dar uma olhada nos protocolos de segurança do paciente, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E o mais importante, você poderá conversar com o seu superior, seu coordenador, seu líder do seu local de trabalho, e se não tem ainda esses protocolos institucionalizados, que você consiga ter uma comunicação com eles e elenque e também faça com que adeque esses protocolos ao seu serviço, tá? Então, desde já, espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E o mais importante, que você retorne e assista os nossos outros vídeos com dicas maravilhosas. Desde já, até breve.